Nós somos lá de Sete Lagoas, nós somos mineiros, né? E eu queria, sabe, irmãos, dar um testemunho rápido aqui, né? Não me desculpem se eu não conseguir, né, colocar as coisas da maneira adequada, né? Mas, assim, o testemunho que eu queria dar para os irmãos é que no dia 14 de agosto desse ano, faz 13 anos que eu perdi um filho, né, num acidente de moto. E na beirada do caixão do meu filho, né, eu pedi a Deus que eu queria conhecê-lo. Eu desejava muito conhecer a Deus e muito conhecer a igreja de Deus. E eu nunca questionei a morte do meu filho. Eu só pedi a Deus que salvasse a vida do meu filho. E o Senhor, no decorrer do tempo, Ele foi me mostrando de maneiras tão maravilhosas que Ele tinha salvo meu filho. E eu comecei a pedir perdão para Deus, né, da minha pequena fé, né, da forma que Ele mostrou para mim, a forma graciosa que Ele mostrou para mim, que Ele tinha salvo a vida do meu filho. E Ele me deu o filho dele, Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí, irmãos, nós começamos uma caminhada lá em Sete Lagoas. Vai fazer 13 anos. Né? E meu filho morreu no dia 14 de agosto. E no dia 17 de agosto, eu pedi a um irmão que lesse a Bíblia para mim, junto comigo, porque eu era uma pessoa muito iletrada e eu não conseguia entender essa linguagem. Né? E esse irmão se dispôs a ler a Bíblia junto comigo. E nós começamos a ler a Bíblia no dia 17 de agosto, né? 3 dias após a morte do meu filho. E eu fiquei tão maravilhado que eu ia conseguir ler a Bíblia, que eu comecei a chamar as pessoas, né, para junto de nós, que nós estávamos lendo a Bíblia. E um dos primeiros irmãos que veio foi o Daniel, né, e a esposa dele. E nós começamos a ficar maravilhados com a palavra de Deus e começamos a reunir a minha casa. E após uns 2 anos, nós entendemos que nós éramos uma igreja de Deus, porque nós estávamos caminhando na doutrina dos apóstolos, né, na oração, no partir do pão e na comunhão. E isso é algo assim muito precioso para nós. Nós ficamos imensamente felizes, porque nós éramos uma igreja de Deus. E esse pedido que eu fiz para o Senhor, para revelar a igreja, foi algo assim muito precioso, né? E eu queria ler 2 partes aqui na Bíblia, né? Uma está em Atos 9:31. E nós estamos hoje, irmãos, na minha casa, nós estamos estudando o livro de Atos. Nós estávamos estudando o Evangelho de João. Quando nós estávamos chegando no finalzinho do Evangelho de João, nós oramos pelo menos uns 3 ou 4 meses para o Senhor nos mostrar qual livro da Bíblia que Ele gostaria que nós continuássemos compartilhando. E o Senhor nos mostrou o livro de Atos. E nos mostrou de uma maneira tão preciosa, irmãos, mas de uma maneira tão graciosa, né? E nós oramos ali, talvez uns 3 ou 4 meses, e nós ficamos tão maravilhados, né? A forma que o Senhor nos mostrou, que Ele gostaria que nós lêssemos o livro de Atos. E quando nós chegamos na primeira viagem de Paulo, nós ficamos tão maravilhados que nós resolvemos voltar no capítulo 1. Estão lendo novamente, né? Então, quando nós lemos essa passagem de Atos 9:31, impactou muito o nosso coração, né? E eu li aqui com os irmãos. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Crescia em número. Então, irmãos, quando nós lemos essa passagem, nós ficamos assim, mais ainda apaixonados pelo livro de Atos, né? E numa ocasião, ele com os irmãos lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Quando Paulo escreve para Timóteo, né, no capítulo 3, versículo 14, ele fala assim: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Irmãos, quando eu li essa passagem, eu falei assim: rapaz, a igreja é a casa de Deus, né? Então eu fiquei muito maravilhado, irmãos.
E comecei a orar muito ao Senhor, né, por essa passagem. E a oração, irmãos, eu comecei a orar muito ao Senhor, nós começamos a orar muito ao Senhor, para o Senhor nos ensinar a como proceder na casa de Deus, né? E a casa do Deus vivo, né? A igreja do Deus vivo. Então, irmãos, isso tem sido muito precioso para nós. E o Senhor nos conduziu a conhecer o Senhor da casa, a conhecer o dono da casa. Amém. Então, sabe, irmãos, como isso tem sido precioso para nós, como isso tem sido bom para nós, conhecermos o dono da casa, que é o Senhor. E aí sim, irmãos, o Senhor vai nos ensinar como a proceder na casa de Deus. Eu fico muito maravilhado, porque nós somos pessoas muito simples, pessoas do meio rural, e como Deus é simples, né? Como Deus é gracioso. E à medida que nós vamos conhecendo o Senhor, nós vamos ficando impactados, né? Como o Senhor é gracioso, como o Senhor é bom, como o Senhor é misericordioso. E essa graça e essa misericórdia, essa bondade vai nos constrangir de uma maneira tal que nós vamos fazendo algo que eu creio que agrada ao coração do Senhor. Nós vamos nos rendendo aos pés do Senhor. Nós vamos esvaziando de nós mesmos, né? E o Senhor passa a encontrar caminhos na casa dele, né? E o Senhor me deu algo essa madrugada, irmãos, e que eu queria compartilhar com os irmãos, né? O Senhor me mostrou que nós estamos passando sede dentro da casa do nosso Senhor. E o Senhor, o maior desejo dele é nos saciar, é nos dar água, como ele deu para aquela mulher samaritana. E como nós precisamos conhecer o nosso Senhor, como nós precisamos conhecer o Senhor que morreu por nós, o Senhor que quer nos conduzir, né? Então, sabe, irmãos, nós temos uma alegria muito grande no nosso coração de estarmos aqui, né? E nossa alegria, né? Nosso gozo de termos sido escolhidos pelo nosso Senhor e nos colocado na casa dele. Né? Amém? Irmãos, nós fomos encarregados, foi dado encargo, né, de saudar os irmãos. E a saudação que a gente gostaria de deixar para os irmãos é 2 Coríntios 13:13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Ó amado Senhor, nós te adoramos, Senhor. Amém. O Senhor nos revelou do teu amor, Senhor. Amém. Esse amor incondicional do Pai. Amém. Oh, amado Senhor, nós te agradecemos pelas conquistas de Cristo. Amém. O Senhor arrebatou o nosso coração. Amém. Oh, amado Senhor, nós te agradecemos pelo derramado Espírito Santo. Amém. Que é o nosso Consolador, Senhor. Amém. Aquele que nos conduz a Cristo, Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor nessa manhã. Amém. Prossegue em conquistar os nossos corações. Amém. Bendito é o teu nome. Amém. Em nome de Jesus. Amém.